Liturgia do dia 3 de junho de 2022. Memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: Que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos, e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como o diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: Comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: Não, no idioma de seus pais. Por isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: Do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: É uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, o seu trono lá nos céus, o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor
pois, o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então, tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja faz memória a São Carlos Luanga e companheiros mártires. Carlos Luanga e os seus 21 companheiros ugandeses foram martirizados entre 1885 e 1886, por ordem do rei Mwanga, tendo abraçado a fé graças à pregação dos padres brancos, opuseram-se ao rei, que era esclavagista. Uns foram decapitados e outros queimados vivos. Foram canonizados por Paulo VI em 1964. No texto da primeira leitura, vemos que perante a perseguição de Antíoco IV, que pretendia impor a cultura e a religião gregas em todo o reino, também em Jerusalém, o autor do segundo Macabeus apresenta o testemunho heróico dos seus irmãos perseguidos. Os Macabeus lutam para evitar a normalização política e religiosa, que vai contra a identidade e a liberdade do povo de Deus. Hoje escutamos a impressionante narrativa do martírio dos 7 irmãos e da sua mãe. Os mártires de Uganda, em nome da fé cristã e dos seus princípios morais, resistiram ao tirano Mwanga, pagando o seu atrevimento com a própria vida. No texto do Evangelho, Mateus apresenta a Jesus como o novo Moisés, que promulga a nova lei. O reino de Deus está presente e atuante no mundo. A situação do homem, tornado filho de Deus,
é nova. Há que viver de acordo com ela. Há que construir uma sociedade nova. Há que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. O novo estilo de vida, pessoal e coletivo, ser construtores de paz, misericordiosos, amigos da justiça, puros de coração, pobres em espírito, vai contra os princípios e hábitos do mundo. Por isso, há que contar com o sofrimento e a perseguição, tal como aconteceu com Cristo. Mas Cristo diz-lhes: exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Ao canonizar os mártires que hoje celebramos, Paulo VI pronunciou estas palavras. Estes mártires africanos acrescentam ao álbum dos vencedores, chamado Martirológio, uma página ao mesmo tempo trágica e grandiosa, verdadeiramente digna de figurar ao lado das célebres narrações da África antiga, as quais, neste tempo em que vivemos, julgávamos, por causa da nossa pouca fé, que nunca mais viriam a ter semelhante continuação. Estes mártires africanos dão, sem dúvida, início a uma nova era. Com efeito, a África, orvalhada com o sangue destes mártires, que são os primeiros desta nova era, e queira Deus que sejam os últimos, tão grande e precioso é o seu holocausto. A África renasce livre e resgatada. Nos mártires de Uganda realizou-se a palavra de Jesus: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. As novas comunidades cristãs no coração da África nascem marcadas pelo seu martírio. O seu sangue é semente de novas comunidades que floresceram e continuarão a florescer em África. Comunidades jovens, dinâmicas e evangelizadoras. Os mártires de Uganda são para nós um ícone vivo. São um desafio a construir, com clareza de identidade, a sociedade contemporânea e, como escreveu João Paulo II, a não deixar faltar a este mundo o clarão da divina beleza que ilumine o caminho da existência humana. Como batizados, participamos no sacerdócio de Cristo, mas com Ele e como Ele, somos também vítimas do seu e do nosso sacerdócio. Saiamos então ao seu encontro, fora do acampamento, suportando a sua humilhação. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os mártires participam na oblação que Jesus Cristo faz de si mesmo, para a glória e alegria de Deus e para a redenção da humanidade. Com efeito, comenta Cipriani, o sacrifício de Cristo não pode permanecer isolado, não partilhável. O seu martírio é um apelo ao nosso martírio. São Paulo, ao escrever aos Romanos, diz-lhes: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos, isto é, vós mesmos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Carlos Luanga e companheiros, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.